E eu começo o episódio de hoje com uma provocação. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Titãs já dizia. A gente não quer só comida. A gente não é animal, não. A gente não quer ração. Nosso povo quer cultura. E você? O que quer? A gente quer comida, diversão e arte. Olá, pessoal. Agora sim, boa noite. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao nosso podcast Café e Poesia. E o nosso tema de hoje é a arte ousada de fazer cultura e rebeldia. Isso mesmo, nós falaremos sobre o modernismo e as vanguardas europeias. Mas, afinal, a arte é de todos e para todos? Ou a arte é um artigo de luxo da burguesia? Quem faz a arte? E para falarmos sobre isso, nós convidamos 3 pessoas muitíssimo especiais. Ficaram curiosos? É logo após a nossa vinheta. Pode girar. Lembrando que nesse momento estamos ao vivo para todo o Brasil através da nossa página no Spotify. Se você ainda não nos segue, corre lá. Lembrando que o nosso episódio ficará salvo aqui no nosso acervo. Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, meu nome é Amanda Matos, muito prazer. E o meu nome é Agatha Silva. Toda semana nós recebemos aqui um convidado, né? E falamos sobre política, sobre literatura, filosofia e arte. Para quem não sabe, o nosso canal gira em torno dessas pautas. No episódio anterior, né, Amanda, nós recebemos a nossa querida Cíntia Oliveira, professora de filosofia do Colégio Adventista, e tivemos um debate maravilhoso sobre a filosofia pré-socrática no cotidiano. Um beijo, Cíntia! Mas hoje não será diferente não, meu amor. É por isso que eu tenho muita honra de estar aqui. Sabe por quê? Nós temos a honra em receber a historiadora Larissa Velasco. Oi, gente! O escritor Arthur Rocha, de Memórias de uma Literatura. E aí, meu povo? Oi, Arthur! E a pintora nordestina Isa Ramos. E aí, pessoal? Ah, a gente não veio falar só de literatura não, viu? Aqui nós falamos sobre tudo. Esse tema é muito abrangente. Por isso, convidamos um representante da área literária, histórica e artística para analisar essas questões a partir de várias semioses. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Larissa, eu quero que você comece me respondendo. No começo do programa, a gente fez um questionamento. Até porque, filosoficamente falando, eu acredito que a gente só chega a uma resposta e a uma compreensão a partir de um porquê. A arte é de todos e para todos, ou a arte é um artigo de luxo da burguesia? Quem faz a arte? Essa é a minha dúvida. A gente precisa começar deixando isso bem claro. Claro, Amanda, ótima pergunta. Oi, galera. Bem, a arte pode ser vista de uma forma democratizada e elitizada, né? De um lado, a gente tem movimentos como o modernismo e as vanguardas, que mostram que a arte pode ser popular e pode retratar esse povo, essa identidade cultural, né? Tudo bom, galera? Inclusive, Lari, a gente precisa deixar muito claro que durante muito tempo a arte também foi utilizada como um artigo de luxo, né? Apropriada pela burguesia para exaltar os seus status, o seu poder, que era financiada e consumida pela própria elite. Perfeito. Não é à toa, né, que os grandes museus e galerias reforçam essa ideia até hoje. Interessante. Então quer dizer que até hoje isso existe? Hoje em dia a arte é mais popular e de fácil acesso, mas ainda existe a velha arte criada pela classe dominante para a classe dominante? Isso mesmo, tem sim. Mas se hoje a gente tem uma arte mais fácil, é por conta da nossa tecnologia, que tem seus efeitos, claro, como qualquer outra coisa, mas que acabou facilitando em muito a criação e a divulgação de artes. Por exemplo, se você quiser divulgar um texto seu, é só você abrir lá seu Instagram, você posta, e de repente uma pessoa curte, outra reposta, e aí quando você vai ver, tá aí bombando. Mas antigamente, quando não existia redes sociais, e aí, como é que fazia? Aí era outra realidade. Além disso, a gente tem alguns movimentos artísticos que andaram para que hoje a nossa arte pudesse correr. Mas ainda assim, né, existe aquela velha arte da elite. Antes disso, vamos dar um passo para trás e voltar ao início do século XX, no contexto inicial, o pré-modernismo. Larissa, para começo de conversa, já que você está aí falando, você poderia explicar para a gente o que foi esse pré-modernismo? Claro, claro. O pré-modernismo, Agatha, foi um período de transição ali entre 1902 e 1922, mais ou menos.
do parnasianismo e simbolismo, que eram movimentos literários, mas o pré-modernismo não vai ser considerado um movimento literário em si. Era uma fase em que o Brasil estava vivendo grandes mudanças, vamos dizer assim. Politicamente, o país estava saindo ali da República Velha, marcada pela oligarquia do café com leite, e havia muitas tensões sociais. A economia ainda era muito agrária, e aí não é à toa que a gente vai ver surgindo aí muitas revoltas, muitos conflitos, como a gente tem a revolta da vacina, tem a guerra de Canudos, do contestado, a difusão do cangaço. Desculpa interromper, minha amiga, mas a gente precisa entender que todo movimento literário reflete o contexto tanto histórico, político, econômico e social do país. Verdade. Não é à toa, né, que a gente percebe autores como o grande Euclides da Cunha, com seu livro aí, Os Sertões, que é considerado um marco e que busca justamente retratar os outros Brasis, que é justamente a realidade do povo brasileiro. Isso é a figura do cangaceiro, a figura do sertanejo, do caipira, do mulato, é a figura dos outros povos brasileiros. E, além disso, as dificuldades, as lutas desse povo. Mas o que a gente precisa entender, Agatha, é que apesar de todos esses temas inovadores, dessa tecnologia, a forma com que eles escreviam ainda era um pouco tradicional. Isso, nas artes visuais, a gente tinha artistas no pré-modernismo, ainda muito presos a formas clássicas, sem tanta liberdade. E eu diria até ousadia, viu? A gente tem até o cineasta baiano Glauber Rocha, com o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Maravilhoso. Isso mesmo, isso mesmo, muito perfeito. bom, viu? E daí vem o modernismo, justamente para romper com tudo isso. Pelo que eu tô vendo, eu percebo que eles queriam denunciar, né, os preconceitos. Mostrar que existiam diferenças culturais, né? A capital, o Rio de Janeiro, ela foi desenvolvida, mas e o Nordeste? Eu percebo que ele ficou de escanteio, por exemplo. Exato. O Brasil estava mudando, né? Tava ali numa fase de muitas mudanças. A urbanização, a industrialização já estava transformando a sociedade e a insatisfação com o domínio das elites agrárias estavam crescendo cada vez mais. E claro, a gente não pode esquecer o que estava acontecendo lá fora, né? O mundo todo passava por um período de grandes transformações, com a Primeira Guerra Mundial e o avanço das ideias modernistas na Europa. Tudo isso acabou influenciando o movimento aqui também, né? Isso, inclusive a segunda revolução industrial, que trouxe grandes invenções como a luz elétrica, acelerou o ritmo da vida como um todo, né? E as cidades cresciam devido à grande industrialização, a ciência crescia. E Einstein publicava a sua teoria da relatividade. Freud analisava com os processos mentais. E era alvorecer de uma nova era, uma nova mentalidade. Sim, e nesse contexto aí a gente tem uma série de mudanças que alteraram a forma de viver, de analisar, representar artisticamente. Isa tinha falado ali no início sobre a Segunda Guerra Mundial, se confundiu. Mas a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial, tem a Revolução Russa. A Belle Époque também, né, na França. A Belle Époque, sim. E a arte também precisava se modificar para acompanhar o ritmo de tanta novidade, senão ficava para trás, não é mesmo? Com certeza, viu? Essas mudanças, Agatha, refletem a inquietação, isso mesmo. Sim. O dinamismo e as contradições da época, o que traz uma incerteza e ânsia de viver ao ser humano. Verdade. E é nesse momento que nascem as vanguardas europeias, como o surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, né? Isso, e o cubismo também, para romper com o passado. Quero aproveitar e pedir para você que está nos acompanhando, baixe agora o aplicativo do Ecociclo na sua loja de aplicativos. Com ele você consegue agendar uma coleta, ganhar pontos para trocas por descontos em lojas afiliadas e, claro, ajudar ao meio ambiente. Seja sustentável você também. Baixe agora, Ecociclo. Voltando agora à nossa conversa, muita gente não percebe que o modernismo não foi só literatura e arte visual. Ele teve impacto em outras áreas também, não foi? Isso mesmo, viu? Com certeza. Na pintura, a gente começou a ver formas mais abstratas, novas combinações de cores e uma liberdade para criar artes que era impensável. E, de verdade, viu? Esses movimentos como o cubismo, o surrealismo, que trouxe aquelas imagens de sonho, como se a realidade estivesse meio que distorcida. Não, Isa, e o mais interessante de tudo isso é que estava tudo conectado. Exatamente. Estava tudo conectado num desejo, né, de romper com o passado. Então a gente pode dizer que o desejo de retratar o onírico, o surreal, parte desse desejo de abrir mão dessa realidade maçante e enxergar as vidas, as outras coisas
de uma outra maneira, uma maneira mais que real, talvez surreal seria a palavra certa. Isso mesmo, o Brasil, ele estava num momento em que precisava repensar sua identidade. E o modernismo foi uma resposta para isso, viu? Pior que é. E quando falamos em literatura, né, gente? A grande Semana de Arte Moderna de 1922, que você deve ter visto aí na escola, é considerado um grande marco da nossa arte. A gente tem aí figuras como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. E assim, esses nomes vieram com tudo, né? Trazendo uma nova forma de expressão. Não é à toa que vocês disseram que é uma arte ousada, a arte de se produzir uma rebeldia. Inclusive, a gente percebe que essa arte modernista possui, sim, uma liberdade criativa muito maior, uma linguagem popular, tudo características, né? A quebra do formalismo, um retrato mais marginal e por aí vai. É tanta coisa, né? Poxa, eu tô vendo, muito interessante, Arthur. E já que você tá falando, você poderia falar como isso começou? Bom, para começo de conversa, essa história é um pouquinho longa, mas posso lhe dizer sim. Para você daí de casa que não entendeu muito bem, a Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, possuíam, resumindo, vários representantes de várias artes. E isso consolidou o nosso movimento. Porém, algumas obras modernistas já estavam sendo produzidas e o primeiro momento é a primeira fase do modernismo. A gente precisa destacar que o modernismo ele possui várias revistas que vão divulgar esses ideais e vários grupos, como o Pau Brasil, como o Antropófago, né? O Verde e o Amarelo. Mas a gente pode dizer que a ideia era justamente isso, era ser antropofágico, devorar a cultura estrangeira, né? E ao mesmo tempo, né, Lari, desenvolver a sua. Esses artistas, eles precisavam acompanhar o ritmo estrangeiro para não ficar de lado. Nossa, que bacana. Isso, e como o Arthur falou aí, ele citou a primeira fase, eu acho interessante a gente trazer que o modernismo teve três fases. E cada uma delas tem uma característica, né? Mas a gente pode resumi-las, talvez, à desconstrução. Na primeira, por exemplo, a gente tem o regionalismo mais forte, com Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira. No segundo, a sociopolítica, A sociopolítica, né? Com Cecília Isso. Meirelles. A gente tem ainda o romance de 1930, que são as obras publicadas nesse período. Você pode perceber que ele possui um tom neorrealista, neorregionalista, Isso. com Graciliano de Ramos, o grande autor aí de Vidas Secas, Raquel de Queiroz, o nosso escritor baiano Jorge Amado, e tem também a geração de 1945, que vai trazer um tema mais social, moral, político, Morte e Vida Severina, né? De João Cabral de Melo e Neto. Isso mesmo, a gente tem ainda o concretismo, né? Que traz um experimentalismo e foco no espaço. Galáxia de Haroldo de Campos. E ainda temos a terceira geração, que trouxe o convencionalismo e metalinguagem, com Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Ele era ótimo. Pois é, e não só na pintura, né? A gente percebe que na música também. Como eu falei, o modernismo ele influenciou várias áreas, várias artes, inclusive compositores como o Heitor Villa-Lobos, sabe? Que misturou elementos da música erudita europeia com alguns temas populares brasileiros, criando algo completamente novo. As músicas deles são Perfeita, ótimas. né? Inclusive o próprio Caetano Veloso, né, na Tropicália, se baseia nisso. E é a partir desse movimento, dessa busca pela brasilidade, que a nossa música ganhou uma forma aí, né? Uma identidade. A música ela é completamente influenciada pelo modernismo, já que você tocou, tanto no Brasil quanto na Europa. Aqui, os modernistas queriam usar ritmos e temas brasileiros de forma inovadora, um caldeirão cultural. Isso se refletiu nas letras. Arthur, vale lembrar que o modernismo ajudou a abrir um espaço para debates sociais, né, políticos, debates culturais, que ressonam até hoje. Foi um movimento que, de fato, afetou a forma como a gente pensa, a nossa própria identidade enquanto país.
Muito interessante. Bom, eu acho que conseguimos perpassar por muitas coisas hoje, né? Afunilar esse entendimento. Falamos do pré-modernismo, do contexto político e econômico que influenciou o modernismo, das vanguardas europeias e até da influência do modernismo na música. E para encerrar esse bloco, nós vamos fazer um bate-bola para o pessoal de casa entender. Vocês topam? Top, não consigo vamos nessa. sobre pressão, mas vamos. A gente vai falar uma palavra pra vocês e vocês vão dizer a primeira coisa que vem na cabeça. Um artista e uma obra, pode ser? Pode. Bora lá. Pois bem, a primeira palavra é expressionismo. Tá, eu começo então. Acho que expressionismo me lembra figuras deformadas, especicismo, Edvard Munch e o grito. Fauvismo. Eu lembro de cores vibrantes e primitivismo. Agora a obra, eu acho que é a dança de Matisse. Cubismo. É boa. Cubismo, geometria e distorção, né? tem outro. Deixa eu ver. Picasso, né? A grande Guernica. Isso. Ai, meu Deus, é futurismo. A valorização e velocidade. A valorização e velocidade e artistas, pra mim, Giacomo Balla e Retrato de Marinette. Deixa eu pensar. Um dadaísmo que foi citado aqui Dadaísmo. Rebeldia. O Gubal e a roda da bicicleta. São tantos, né? Demais. Surrealismo. Surrealismo, adoro. Uma realidade paralela. Magritte, né? A persistência da memória. Uma observação. Todos esses movimentos que a gente trouxe aqui, as vanguardas europeias, possuem grandes características e podem ser percebidos na nossa literatura também. Não só nos quadros, não. Uns mais, outros menos. No caso do surrealismo, Lari, a gente tem aí a grande peça que eu adoro, O Homem, o Cavalo e a Morta. Né? Ótima, viu? E o dadaísmo, a gente tem o grande Mário de Andrade com ode ao burguês. Esse eu já ouvi falar, é maravilhoso, viu, Arthur? E antes de nós encerrarmos, vamos ouvir uma última palavra dos nossos convidados. O que é que vocês acham aí, galera, que foi o maior legado do modernismo para as artes e para o Brasil? Essa também? é uma pergunta O ótima. Brasil começar? propriamente dito, pode sim. Vamos lá. Pra mim, acho que o maior legado foi a liberdade. O modernismo abriu um caminho, né, pra arte se libertar das amarras do passado. Eu concordo também. Tudo que vemos nas artes visuais, essa mistura de estilos, né? Essa abertura para o novo, tem suas raízes ali. E na literatura acho que também, assim. né? Isso. A gente tem aí que percebe que sem o modernismo, talvez a gente ainda estivesse preso a Demais. formas muito rígidas, né? Com certeza. Ele nos deu a chance de experimentar, de brincar com a linguagem, de brincar com a arte, não é verdade? Demais. Perfeito, galera. Olha, nosso papo tá bom, tá maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu também. Mas, infelizmente, nosso tempo tá bem curto. E assim, nós encerramos mais um Café e Poesia. Muito, muito obrigado a todos vocês, nossos convidados. Eu que agradeço, Agatha. Valeu, galera. Quero avisar pra vocês que estão me ouvindo que no dia 25 de outubro eu estarei em cartaz no Teatro Sesc Olha Tapajipe Estaremos lá. com um monólogo sobre Graciliano Ramos, grande escritor. Conto com vocês lá. Estaremos lá também, viu? E muito obrigada, meninas. Até a próxima. Um beijão, pessoal. A gente que agradece, muito obrigada. E a você que nos ouviu, muito obrigada também por ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Fique agora com Poética, de Manuel Bandeira. Meu querido Manuel Bandeira já proclamava em poética Caetano Veloso em língua. Estou farta do lirismo comedia. Do lirismo bem comportado. Do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador. Político, Raquítico. sifilítico. De todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar e agraves mulheres.
Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados. o lirismo dos close de Shakespeare. Não quero saber do lirismo que não é libertação.